Não há maneira de conciliar a vida profissional ideal com uma boa vida social, com uma família saudável. Batman perde seus parentes na infância, viveu em uma mansão solitária, teve suas necessidades cumpridas por um mordomo. E também teve uma boa motivação, por isso é um vigilante da noite. Tão notório. É possível ter uma boa vida profissional e social ao mesmo tempo? Olá pessoas, o meu nome é Dante e eu não sou nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se eu coloquei essa parte ali, é meio que a minha ideia principal de fazer esse vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre a relação entre intimidade e perfeição. É uma coisa muito difícil de se conciliar e, bom, há uns 2 ou 3 sábados atrás eu tava passando mal e eu tive que ir pro hospital. Eu tava tipo, sempre quando a gente vai pro hospital, sempre quando a gente sente uma dor, a gente sente que a nossa dor é a pior do mundo, que a gente tá perto de morrer, é sempre assim. Eu na minha mente, pelo menos, eu me seguro pra não ficar falando merda, porque eu sinto que eu tô sempre perto de falar besteira, e é engraçado isso. Porém, nesse mesmo dia eu ouvi um podcast que falava sobre este mesmo assunto, que era de um escritor, um dos escritores assim responsáveis por muitos personagens interessantes do mundo da Marvel e do mundo da DC, e ele estava falando sobre essa relação entre perfeição em alguma coisa, em algum talento seu, e intimidade, vida social, relações, estabilidade emocional e esse tipo de coisa, e como que a relação entre esses dois é algo difícil. Se você tem de mais de um deles, você tem de menos de outro. E isso é uma coisa da qual eu vivo, isso é uma batalha da qual eu travo. Eu tive muitos problemas com amizades íntimas. Eu por muito tempo não tive amizades íntimas, e amizades que realmente significavam alguma coisa pra mim. Porém, com o tempo isso foi mudando, isso foi um negócio, uma transição automática de uma pessoa introvertida para uma pessoa extra-extrovertida, uma pessoa aberta com todo mundo, que não tinha dificuldade de aproximar pessoas que não conhece. Esse sou eu hoje em dia, mas por muito tempo eu não fui assim. E hoje em dia eu tenho as amizades mais íntimas e mais fortes que eu já tive na minha vida, e eu tenho bons tempos com essas pessoas, eu saio com eles, eu me divirto com eles e eu cresço em Deus com essas pessoas também. Eu faço coisas, atividades que são produtivas com essas pessoas, e eu sinto que eu tenho uma relação que me deixa feliz. Eu me sinto completo com essas pessoas. Porém, ao mesmo tempo, isso me faz pensar, será que eu não tô perdendo muito do lado da perfeição? Será que eu não tô perdendo muito desse lado, né, de chegar em algum talento do qual eu posso dizer que eu sou realmente bom? E bom, quando eu coloco eu mesmo como exemplo, eu acho que eu não tô perdendo nada no momento. Porque quando eu era uma pessoa que não tinha relações íntimas, que não tinha a intimidade, que não tinha uma estabilidade emocional boa, ao mesmo tempo que eu não era uma pessoa feliz, eu não conseguia produzir muito. Eu não conseguia ir muito atrás de realmente uma vida produtiva, de correr atrás de fazer coisas. E eu sinto que essa relação, assim, era tipo, quando eu era abandonado pelas pessoas, eu meio que abandonava os meus amores, as minhas paixões, assim, pelo YouTube, por desenho, por música, porque eu tô sempre desenvolvendo vários talentos ao mesmo tempo. E eu não sinto que foi algo ruim pra mim desenvolver intimidade, porque foi a mesma medida que eu fui desenvolvendo intimidade com as pessoas que eu fui desenvolvendo realmente uma força de vontade maior pra correr atrás dos meus problemas, pra resolver os meus problemas e pra correr atrás de realmente ser uma pessoa mais significante, de realmente ser uma pessoa que se esforça mais para o que ela ama. E vocês podem ver isso como reflexo nesse canal, porque nessas últimas semanas, pelo menos, eu tô tentando postar de volta de 2 a 4 vídeos todas as semanas. Eu ainda não consegui postar 4 vídeos em uma semana, porque de sempre 10 vídeos que eu faço, 7 deles tem chance de dar algum tipo de problema. Ideia ruim, problema na edição, mau enquadramento, simplesmente não consigo postar ele no tempo. O vídeo falando sobre uma quase dupla foi um exemplo de vídeo de que eu deveria ter postado há um mês atrás quase, mas não postei por causa de falta de administração de tempo correta. Então é muita coisinha pequena que pode acontecer na hora de fazer um vídeo que não me faz com que eu consiga fazer 4 vídeos por semana. Mas talvez, quem sabe, essa semana aqui seja uma semana da qual eu faço 4 vídeos, não se sabe. Eu tô sempre correndo atrás, de melhorar. E eu sinto que à medida que eu tô criando amizades íntimas e relações íntimas, pessoais, fortes e significantes, e que tem mais presença na minha vida,
eu sinto que eu tô correndo mais atrás das coisas que eu gosto. E isso é uma coisa que vai completamente contra a ideia de relação íntima e perfeição. Isso vai completamente contra, porque a ideia é de que quanto mais você corra atrás de ter intimidade, relações e amizades boas com as pessoas, amizades saudáveis, mais longe tu vai ficar de chegar à perfeição naqueles talentos do qual você tem. E existe essa relação, assim, e eu tô meio que indo contra ela, porque à medida que eu tô me aproximando de pessoas, eu tô me aproximando dos meus hobbies. Isso é uma coisa muito, muito iluminante, assim, de se colocar em uma perspectiva. É muito interessante de se ver isso acontecendo e se desenvolvendo. Não é o que você pensa, não é o que ninguém pensa, mas eu vejo que por muitas vezes isso acaba sendo o que acontece. Ainda mais em hobbies e em talentos que são de pessoas introvertidas, que são feitos de maneira introvertida, que são feitos onde que você tá com você mesmo e mais ninguém. Eu acho que um bom exemplo desses, que é um dos meus hobbies principais também, porque eu estudo sobre isso e eu tô sendo pago para estudar sobre isso, é desenhista. Pra você ser um desenhista, você não pode estar num círculo de amigos. Eu não acho que funciona. Tem pessoas que conseguem. Eu já vi uma guria da minha sala que literalmente fez um desenho no meio do jogo da Copa. Ela conseguiu, eu não sei como, ninguém sabe. Mas existem pessoas assim que eu acho que é uma coisa que você faz mais quando você tá na sua. E eu acho que, rola uma produtividade maior quando você está na sua, porque é uma atividade de pessoas introvertidas. É aí que eu acho que a relação entre intimidade e perfeição acaba sendo mais efetiva, acaba sendo mais forte, porque é aí onde que ela realmente vai se manifestar, na minha opinião. Mas eu sinto que à medida que eu vou desenvolver mais amizades e mais a vida social e mais relações íntimas fortes, mais eu vou perceber que eu vou deixar os meus hobbies e as minhas atenções de lado e a minha vida como segundo plano. E vou dar cada vez mais atenção pra essa intimidade. Eu acho que isso principalmente acontece muito quando você realmente se torna, se casa, vira um casal e começa a ter filhos e tudo. Eu acho que isso começa a se manifestar muito nessa faixa, que é geralmente a faixa dos 26 a 30 anos que essa transição ocorre. Geralmente, né? Existem pessoas, cada um é cada um. Talvez seja realmente aí onde que mais essa relação se manifesta, mas eu acho que dá pra perceber ela em todos os cantos da vida. E eu acho que não precisa ser apenas intimidade com pessoas, amizades fortes, estabilidade emocional que vai te tirar de perfeição. Eu acho que qualquer uma coisinha, cara, na verdade qualquer uma coisa pode realmente te tirar do seu foco, do seu alvo. E isso é extremamente normal, mas eu acho que relação íntima seria um dos mais discutidos, porque não é considerado um vício, é considerado algo necessário para o ser humano. Relações íntimas, significantes, estabilidade emocional é algo significante, é algo importante pra gente. E é aí que a gente vai num caso de estudo que seria o Batman. Batman é um personagem muito bom pra gente estudar essa relação entre perfeição e intimidade, porque o Batman foi um cara que perdeu os pais dele. Ele perdeu e ele não teve nenhum problema com necessidades, porque ele era de uma família rica. O mordomo dele cuidou de grande parte das necessidades dele e ele tinha dinheiro, então ele nunca teve essa preocupação com a parte monetária. E é por isso que ele é um vigilante da noite tão notório, e é por isso que ele é tão popular. E é tão foda, né? Porque ele sempre teve a vida dele, ele teve sempre uma motivação grande, que era os meus pais morreram para essas pessoas, eu vou lutar contra essas pessoas. Ele nunca teve necessidade de correr atrás das necessidades deles, porque a necessidade dele estava sempre suprida, porque ele é de uma família rica, tinha muito dinheiro, tinha um mordomo que cuidava bem dele. E por causa de todas essas coisas, ele teve uma motivação forte e ele nunca correu atrás de relações íntimas significantes. Ele já não tinha o suporte que era a família dele. E daí ele já não tinha relações significantes, assim, ele nunca desenvolveu algo muito forte. Então, existem vários personagens do mundo da Marvel e da DC que exploram essa ideia também. Mas o Batman é um bom exemplo para vocês entenderem essa relação de uma maneira melhor. Até melhor do que a minha, porque a minha meio que contradiz a relação e intimidade e perfeição e Ariane. Mas eu acho que existem outros personagens que exploram bem essa ideia. Eu acho que estavam falando no podcast que era um assassino de aluguel, que acabou virando o assassino de aluguel do bem, que ajudava só as pessoas, sabe? Tinha muito dinheiro e ele tinha meio que uma relação proibida. Não é uma relação proibida, mas era uma relação meio complicada, meio que
estranha com uma advogada que podia meio que acabar ferrando com a vida dele se ela descobrisse quem ele realmente era. E era uma relação bem interessante, eles discutiram muito sobre isso. E eu acho que era... Se eu conseguir me lembrar o nome do personagem, eu coloco. Mas, enfim. Gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. E até mais. Tchau.